E aí pessoal, beleza? Então, galera do noturno, né? Essa é a nossa 15ª semana, certo? Semana 15, então. Observe que eu dobro com vocês, só que eu não faço 2 aulas por semana, eu prefiro fazer uma aula só, senão fica muito cansativo. E como a aula rende mais, porque essa aula aqui em casa ela rende mais, eu vou alternando as químicas, certo? Pode ficar tranquilo que eu fecho o conteúdo tranquilo, eu sempre fechei conteúdo, nunca tive esse problema. Então nós vamos ter as duas químicas aí, eu vou batendo de um lado, vou batendo do outro. Aquela química de reações é uma, essa química de ligações químicas é outra, e eu vou fechando aí, tá bom? Veja bem, nós vimos as ligações químicas, né? A ligação iônica, a covalente e a metálica, perfeito? Bom, agora nós vamos falar das chamadas forças intermoleculares. Para ser força intermolecular, ela tem que acontecer dentro da molécula, ou seja, ela tem que acontecer no composto que faz ligação covalente. Tudo bem? Então, beleza. Como é que funcionam as chamadas forças intermoleculares? Nós temos 3 tipos, né? O chamado dipolo induzido, você pode chamar só de dipolo induzido, ou dipolo induzido, ou dispersão de London. O dipolo permanente, ou simplesmente dipolo. E as ligações de hidrogênio, que também são chamadas de pontes de hidrogênio. Isso tudo, forças intermoleculares, são chamadas também de forças de Van der Waals. Antigamente se chamava, você vai encontrar isso aí nos livros mais antigos de química e também em questões mais antigas, o dipolo induzido era chamado de Van der Waals, certo? Hoje não, Van der Waals serve para todas as forças intermoleculares. Bom, o que é o dipolo induzido ou a dispersão de London? É uma interação que acontece para os compostos apolares, os gases nobres, ok? Compostos apolares, né, você tem o chamado dipolo induzido. Induzido porque é uma ligação frágil, fraca, é mais ou menos igual quando você pega uma caneta ou um pente, passa no cabelo, que você cria ali um efeito indutivo, perfeito? Você criou uns polos momentâneos. Então o dipolo induzido é uma interação fraca, bem sem vergonha, vamos falar assim, né? E ela acontece entre o lado de uma molécula que foi induzido ali, aproximado, observe, né? Então o átomo ele tem o núcleo e a eletrosfera. Quando você forma uma molécula, você acaba tendo núcleo e eletrosfera, núcleo e eletrosfera. Você deixa a eletrosfera um pouquinho mais exposta de um lado e o núcleo um pouquinho mais exposto do outro. Essa é a interação entre positivo e negativo. Mas um positivo e negativo bem ruinzinho é o chamado dipolo induzido, ok? É uma interação que acontece para os compostos apolares, por exemplo, o O2 é um composto apolar, o CO2 é apolar, porque esse vetor anula esse vetor, que não sobra elétrons aqui no carbono, ok? Essa interação que está acontecendo aqui, vou aumentar o composto para você enxergar, aqui ó, ela está acontecendo entre, na molécula de O2, ela está acontecendo a interação dipolo induzido por essa nuvem eletrônica que é gerada, essa interação que é gerada entre o lado da molécula que é um pouquinho mais positivo que o outro lado que é um pouquinho mais negativo, porque em função desses núcleos que ficaram expostos, a eletrosfera exposta. Bom, simplificando a história, dipolo induzido, a importância dele é pequena, comparando com a ligação de hidrogênio que nós vamos falar depois. É uma interação para compostos apolares, O2, N2, H2, são compostos apolares, CO2, perfeito? São compostos apolares. Os gases geralmente são apolares. Para os gases nobres, eles não fazem ligações químicas, os gases nobres ficam aproximados uns dos outros por essa interação que é o dipolo induzido. E os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, os derivados do petróleo, por exemplo, são todos apolares, por isso que eles não se dissolvem em água, porque semelhante dissolve semelhante.
Então os hidrocarbonetos, sejam eles lá os alcanos, alcenos, alcinos, alcadianos, ciclanos, ciclenos, aromáticos, enfim, todos os hidrocarbonetos são apolares. Então eles fazem o chamado dipolo induzido, perfeito? Quanto maior a cadeia carbônica, mais dipolo induzido ele vai fazer. Por isso que vai aumentar o ponto de fusão e ebulição, nós vamos falar daqui a pouco. Beleza? Tudo bem. Então, composto apolar, certo? Gases nobres e hidrocarbonetos, ou seja, esses caras são todos apolares, dipolo induzido. Compostos polares, dipolo permanente ou simplesmente dipolo, perfeito? Se ele tiver FON versus hidrogênio, ele vai ser capaz de fazer ligação de hidrogênio, vou falar daqui a pouco. Então, compostos polares podem fazer, né? Tanto o dipolo permanente quanto a ligação de hidrogênio. A gente vai ter que avaliar. Por exemplo, o HCl. O HCl ele não tem nem flúor, nem oxigênio, nem nitrogênio, então ele não faz a ligação de hidrogênio, ele faz o dipolo permanente. Perfeito? Olha como é que funciona o dipolo permanente. A molécula agora é polar. Então o lado negativo dela aproxima do lado positivo dela. Por que o hidrogênio fica positivo e o cloro fica negativo? Aquela brincadeira que eu te mostrei do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. O cloro é mais forte do que o hidrogênio, não a ponto de arrancar os elétrons, mas a ponto de ficar mais próximo dos elétrons. Perfeito? Então o cloro fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Essa atração é melhor do que aquela outra. Porque ali na outra era uma atração gerada por uma forcinha que foi induzida, foi momentânea. Certo? Aqui não, é uma força permanente. Então já é uma interação melhor. Aqui ó, HBr, certo? O Br também é mais forte do que o hidrogênio. Você vai ter uma interação que é o dipolo permanente. Então HCl, HBr, H2S, o CO2 é apolar, o CO não, porque a ligação do CO vai ficar C dupla com O dativa com O. C e O, certo? Quem puxa mais? O O. O O vai ficar negativo, o C vai ficar positivo. A molécula vai ser uma molécula polar. CH3Cl, né, onde o Cl vai puxar CHCl3, onde o Cl vai puxar mais do que o H, vai puxar mais do que o C, essa molécula é polar. O SO3, né, essas moléculas todas, elas vão ser moléculas que você vai ter o dipolo permanente acontecendo dentro delas, ok? Tudo bem? Então, é essa a situação. Aí ele coloca aqui para você, ó, as forças de dipolo permanente são cerca de 10 vezes mais fortes que as forças de London e por isso provocam pontos de ebulição mais elevados. Você pode ver que uma comparação que foi feita aqui, ó, o H2, que é um composto apolar, certo? Ele vai fazer dispersão de London e esse vai ser o ponto de ebulição dele, tá vendo? Negativo. Já o HCl é 50,5, já é bem melhor, porque esse faz dipolo permanente e esse faz dipolo induzido. Tudo bem? Então assim, é isso que acontece. Ó, o SO3 ele é apolar, tá? Ele colocou ele aqui, a gente pega as coisas da internet, mas ele é apolar, porque vai ficar um composto onde o enxofre vai fazer vai usar os seus 6 elétrons, vai ficar com a estrutura trigonal. Essa estrutura trigonal é uma estrutura apolar. O SO2, esse é polar. O SO3 é apolar. Esse carinha aqui ele vai fazer dipolo induzido. Ele não vai fazer dipolo permanente. Ele vai ter ali um fenômeno da ressonância, fazendo o desenhozinho de um triângulo, e ele vai ficar com a estrutura apolar. Ele colocou aqui, ó, substâncias polares. O SO3 não é uma substância polar. Ele pode gerar uma polaridade em função do S e do O, mas a polaridade de ligação, o composto inteiro é apolar. A ligação entre o S e o O, ele se expressou mal. A ligação entre o S e o O é uma ligação polar, mas o composto SO3 é um composto apolar, ok? Tudo bem. Então, essa interação é melhor do que o dipolo induzido.
Agora, a ligação de hidrogênio, ela é muito melhor. Perfeito? A ligação de hidrogênio ela só acontece se o composto tiver FON versus hidrogênio, ok? E FON versus hidrogênio. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Pires? Eu quero dizer que o hidrogênio ele tem que ser uma ponte, ou seja, ele tem que ligar o FON versus o FON. Pires, quem é o FON? Flúor, oxigênio e nitrogênio. Somente esses três carinhas têm eletronegatividade e tamanho pequenininho suficiente para ele gerar um polo, né? Uma ponte aonde eles são polos que ligam, né? São ligados pelos hidrogênios, ou seja, pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio vão permitir fluxo de elétrons nas moléculas, por isso que dá uma característica, né, de uma ligação melhor do que as outras, porque onde você tem elétrons circulando, você tem maior estabilidade. Então, precisa ter FON versus hidrogênio, tudo bem? Senão não é ligação de hidrogênio. Então, por exemplo, a água. A água, cada molécula de água faz 4 ligações de hidrogênio, certo? Então, o O de uma molécula interage com o H da outra. O O negativo, o H positivo, né, porque é mais forte, interagiu. Não deixa de ser um dipolo permanente, mas um dipolo permanente mais forte, chamado de ligação de hidrogênio. Perfeito? Então, veja bem, essa interação entre o O e o H ficou entre dois Os. Se ele ficou entre dois Os, isso é uma ponte de hidrogênio que vai permitir o fluxo de elétrons por todas as moléculas de água. Fluxo de elétrons circulando pelas águas. Cada água faz 4 ligações de hidrogênio. Fatos importantes da ligação de hidrogênio. Você vai ver outros compostos aqui no próximo slide, que também fazem. Mas a questão do DNA, o DNA, dupla fita de DNA, aquele pareamento ATCG, vou abrir uma caixinha aqui para você, né? Ó, o pareamento A das bases nitrogenadas, A dupla T, C, aí é tripla, né? A ligação ATCG, ok? ATCG, lembrando que aqui é dupla e aqui é tripla, ok? Que eu não consigo abrir lá para inserir aquele símbolozinho, não dá por ali. Vamos ver aqui, ó, símbolo. Vamos ver aqui a triplazinha, ó, inserir, perfeito, tá? Então, fechar. Então, A, T, C, G. A dupla T e CG. Então, o pareamento ATCG das bases nitrogenadas no DNA, na dupla fita de DNA, é feito por ligações de hidrogênio. Se isso daqui, pessoal, fosse uma ligação tripla covalente, você não conseguiria abrir a fita de DNA para a síntese proteica. Então, aquelas enzimas que fazem a abertura da dupla fita de DNA para a abertura da fita para servir de molde na síntese proteica não aconteceria. Então a ligação de hidrogênio ela é perfeita porque ela não é nem muito forte nem muito fraca. Se fosse um dipolo induzido, nem ficaria ligada. Se fosse uma ligação covalente dupla e tripla, seria muito forte. Então a natureza perfeita fez uma ligação perfeita, né? Ou seja, 2 ligações de hidrogênio para o pareamento AT, 3 ligações de hidrogênio para o pareamento CG. Aqui, ó, adenina e timina, citosina e guanina, ok? Aqui, ó, tudo bem? Então, aí uma das importâncias, né, da ligação de hidrogênio. Outros exemplos de ligação de hidrogênio, ó, aqui na água, o HF, o NH3, ó, o N e o N, o H ficou no meio. Pode ser também entre o F e o N, o O e o F, ok? Tem que ficar FON e FON. Observe que o H fez uma ponte entre 2 N's. Observe que, olha aqui, ó, ligação de hidrogênio entre moléculas diferentes, ó, a água e a amônia. Ó, o H ficou entre um O e um N, ligação de hidrogênio. Aqui o H ficou entre 2 Os. Isso é uma intermolecular entre 2 moléculas.
Agora, uma ligação de hidrogênio também pode acontecer dentro da mesma molécula, né? Aqui, ó, o H e o N, perfeito? O H e o N, ó, observe que o H ficou entre um O e um N. Então, se você tiver dúvida se o composto faz ou não ligação de hidrogênio, observe se esse H ficou com um FON na ponta e um FON na outra ponta. Aqui, um ácido carboxílico, o ácido etanóico, né, o ácido acético, que é o vinagre, perfeito? Você fez uma ligação de hidrogênio em cima e outra embaixo, tá vendo? Você chama isso de dímero. A dimerização é quando duas moléculas ficam interligadas. Então, os ácidos carboxílicos, eles fazem boas ligações de hidrogênio porque eles formam dímeros, eles ficam de 2 em 2. O HF também faz isso, ele fica de 2 em 2. Isso dá mais estabilidade para o composto. Perfeito? Então, dímeros são caras que se organizam de 2 em 2. Muitos compostos fazem isso, o mercúrio, por exemplo, faz isso com ligação metálica. E em termos de ligação de hidrogênio, né, quem consegue fazer isso é o HF e todos os ácidos carboxílicos, que ficam de 2 em 2 moléculas, fazendo 2 ligações de hidrogênio por molécula. É claro que ele vai interagindo de 2 em 2, 2 em 2, né, que se ligam com outras, mas você tem aí, né, 2 ligações de hidrogênio acontecendo, uma em cima e uma embaixo, ali na carboxila, ok? Isso dá mais estabilidade para o composto. Então, é isso aí. Essa é a ligação de hidrogênio. Como ela acontece? Como ela vai acontecer? Ela precisa, para acontecer, do FON versus hidrogênio. Ela é muito mais forte do que o dipolo induzido e do que o dipolo permanente. Ela é uma interação muito melhor, ok? Por isso que passaram, inclusive, ao invés de chamá-la de ponte de hidrogênio, de ligação de hidrogênio, porque ela tem uma energia tão boa, quase tão boa, quanto das ligações químicas, né? Quanto da ligação covalente, da metálica e da iônica. Claro que ela não é igual àquelas, perfeito? Tudo bem, mas ela é uma interação que é muito melhor do que as outras duas aí, que é o dipolo induzido e o dipolo permanente. Perfeito. Qual a importância da ligação de hidrogênio? A chamada tensão superficial da água. O fato das ligações de hidrogênio acontecerem da superfície da água, tá vendo aqui, ó, vou aumentar aqui para você enxergar. Aqui está a superfície da água, tá vendo? Então o que ela vai fazer? Ela vai acontecer da superfície para baixo. Da superfície para cima, oxigênio, CO2, não vai acontecer ligação de hidrogênio. Isso faz com que a água tenha aquela superfície como se fosse uma película. Você pode ver que você enche o copo, ele transborda, mas não derrama. Você já passou por isso. Quando você vê insetos parados em cima da água, aquele lagarto Jesus, depois bota no YouTube o videozinho do lagarto Jesus que você vai ver. Ele corre sobre a água, ele aproveita a tensão superficial dela, né? Aquela pedrinha que você joga que ela vai deslizando sobre a água. Tensão superficial da água, né? O formato de gota, aqui ó, esse formatinho de gota da água, aqui em volta tudo é ligação de hidrogênio, da superfície para dentro, da superfície para fora não tem. Então formato de gota, insetos sobre a água, a pedra jogada sobre a água, né? Nós vivemos aqui no Espírito Santo uma situação muito triste, né? Que são os suicídios que acontecem na Terceira Ponte, né? Terceira Ponte, já falaram que iriam fazer ali a proteção e tal. E porque ali você tem uma situação que a sobrevivência é praticamente zero, né? Porque você tem uma altura de 75 metros. O impacto gerado por uma altura dessa, você tem uma tensão superficial da água tão grande que, né, é praticamente impossível a pessoa sobreviver, certo? O limite de sobrevivência é em torno de 50 metros, são aqueles saltos de penhasco, campeonatos de penhasco, saltos de helicóptero, até ali uns 35 metros, né? O campeonato mundial de penhasco, por exemplo, acho que o cara pulou uns 50 metros, mas 75 metros é muito alto. O que você poderia fazer para diminuir a tensão superficial da água? Num caso, por exemplo, de um salto de penhasco, o que eles fazem? Eles jogam um jato de água ali
né? Se um objeto cair antes ali, quebra um pouco da tensão superficial, mas não para uma altura de 75, 80 metros. Aí uma altura dessa aí não há o que fazer. Então quebrar a tensão superficial da água é movimentar essa água. Eu jogar alguma substância nessa água para que ela quebre essa tensão. Por exemplo, um detergente que vai quebrar essa tensão. Perfeito? Então o impacto gerado pela água num salto muito alto, por exemplo, um salto da terceira ponte, esse impacto gerado ele é muito grande, porque a água vai funcionar ali como quase um concreto, porque são essas ligações de hidrogênio que acontecem da superfície para baixo, que geram essa película, e essa película, pela altura que, né, o sujeito lá pula, o impacto é muito grande. Ok? Aqui, ó, a capilaridade. Já vou falar de capilaridade? Capilaridade, né, é a água subindo no capilar, a água como solvente universal, carregando, né, as substâncias químicas que estão dissolvidas nela. Ela carrega isso como? Como é que a água faz para se movimentar dentro de um tubo, dentro de um canudo, só que aí é um tubo muito fino chamado de capilar, a partir da tensão superficial, né, gerada pelas ligações de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio geram uma tensão superficial, geram a capilaridade. A capilaridade seria a água puxando água. É como se a água fizesse uma corrente. Os elos dessa corrente são gerados pela ligação de hidrogênio. Então uma água sobe, puxa outra água, que puxa outra, que puxa outra, que puxa outra, e elas conseguem subir, né, e conseguem resolver esse problema, né, que seria da gravidade. Isso é importante nos nossos capilares, né, dos seres vivos. Aquela questão do floema, do xilema nas plantas, né? O xilema, aquela questão da água da raiz para a planta, dos estômatos que se abrem lá em cima, né? Liberam a água, isso gera uma diferença de pressão, e aí a partir dos capilares essa água sobe, né, a partir do xilema. Esse movimento de água na planta é feito também a partir da capilaridade. Se a água não fosse mantida por ligação de hidrogênio, se ela fosse mantida, por exemplo, pelo dipolo induzido, você não teria força para uma água puxar a outra. É como se você pegasse, né, vários amigos, cada pessoa dando a mão e um puxando o outro, certo? Você e seus amigos seriam as águas, e essa mão presa, ou seja, esse aperto de mão e um puxando o outro, seria mantido pela ligação de hidrogênio, e esse movimento seria a capilaridade, ok? Só para você entender como é que funciona. Tudo bem. Uma comparação para a gente enxergar aqui sobre o que gera a água, na água, a questão das ligações de hidrogênio. Por que elas são importantes para a água? Cada molécula de água faz 4 ligações de hidrogênio. Perfeito? Se ela fizesse 3, 2 ou 5, ela não seria perfeita. A natureza foi perfeita quando criou as 4 ligações de hidrogênio. As 4 ligações de hidrogênio para a água e o O fazendo essa ligação de hidrogênio faz a água perfeita em termos de ponto de fusão, 0, ponto de ebulição, 100. Faz com que a água não derreta muito facilmente, 0 é um bom valor, e também não entre em ebulição num ponto muito alto. Então todo esse equilíbrio da Terra, né, de chuvas, de precipitação, de evaporação das águas, a questão das geleiras, tudo isso é perfeito em função da água. O fato da água ter essas ligações de hidrogênio de forma 4 por molécula e o O participando dessas ligações de hidrogênio deixa a água perfeita, ok? Por exemplo, qual a diferença da água para o gelo? Por que o gelo é menos denso do que a água? Por que ele flutua? Porque quando o gelo é formado, a estrutura dele forma hexágonos. Esses hexágonos, parecem uma telinha de galinheiro, são ligações de hidrogênio que
estão acontecendo com as moléculas de água foram reorganizadas. Quando elas se reorganizam para formar os cristais, eles ficam em formatos de hexágonos que ocupam um espaço maior. Espaço maior significa volume maior, densidade menor. Ok? Então, quando a água é líquida, ela faz 4 ligações de hidrogênio e ela tem densidade 1.0. Quando a água vai para o estado de gelo, ela forma hexágonos. Esses hexágonos, eles formam estruturas de como se fossem telas de galinheiro, são zilhões de hexágonos, perfeito? Fazendo ligações de hidrogênio, perfeito? Entre eles e para fora deles, isso gera um volume maior, por isso que o gelo expande. E a densidade do gelo então é 0.9, por isso que a garrafa quebra no congelador, porque quando o gelo expande ele quebra tudo. Mas isso é a grande vantagem, porque o gelo flutua. Quando o gelo flutua, ele forma uma camada protetora que impede o congelamento da parte de baixo, ele é um isolante térmico. Isso faz com que você tenha vida nos polos, porque você tem água embaixo do gelo. O gelo, a superfície do gelo não deixa a parte de baixo congelar. Então ele formou e flutuou. Quando ele flutuou porque ele tem densidade menor. E aí ele não deixa a parte de baixo congelar. Natureza perfeita, né? O fato do gelo ter densidade menor do que a água. Isso também é definido pelas ligações de hidrogênio. Então as ligações de hidrogênio na água fazem toda a diferença, né? Definem a perfeição da água em termos de ponto de fusão, ponto de ebulição, tensão superficial, capilaridade, né? O fato dela ter essa subida nos capilares, extremamente importante, né? E também o fato de formar o gelo. A reorganização da água no gelo faz toda a diferença para a vida no planeta. Ok? Em termos de ponto de fusão e ebulição, o que a água tem? Né? Qual a comparação e o que nós temos aqui? Olha só, quando você faz uma comparação, os compostos metálicos, você pode ver aqui, ó, o ponto de fusão deles e ebulição é muito mais alto, tá vendo? Ó? Bem alto. Já o da água, ele não é tão ruim em função da ligação de hidrogênio. Mas daqui a pouco eu volto aqui para fazer essas comparações. Aqui era só para te mostrar que a água ela está num termo legal, comparando com muitas substâncias, e ela tem um ponto perfeito de ponto de fusão e ponto de ebulição, em função de fazer 4 ligações de hidrogênio, em função de fazer uma ligação de hidrogênio boa entre o O e o H. Perfeito? Tudo bem. Mas nós temos mais um tipo de interação, que essa não pode ser chamada de força intermolecular, porque ela não acontece entre moléculas, que é o íon dipolo. Já caiu no Enem, tá, pessoal? O íon dipolo é uma interação que acontece, por exemplo, quando você coloca sal de cozinha na água. O sal de cozinha na água, por exemplo, a água do mar, ele faz o que? Ele sofre uma dissociação, a chamada dissociação iônica. Então o Na é separado do Cl. O Na vai ser rodeado pelos Cls, ok? O mais, né, o Na fica positivo, desculpa, volta lá. O Na está rodeado pelos Cls, ele é rompido pela água. O Na+ agora vai ser rodeado pelas águas, interagindo positivo com negativo, ou seja, a água deixa o O voltado para o Na. Aqui são os Hzinhos, aqui é o O. O Cl- vai ficar rodeado por moléculas de água, só que agora o Cl- vai ficar interagindo com H+. Perfeito? Essa interação que acontece entre a parte iônica do composto, perfeito? Com um composto covalente, que aí no caso é a água, é o chamado íon dipolo. Íon porque tem um composto iônico envolvido, e dipolo porque essa interação é um dipolo, como se fosse um dipolo permanente com um composto iônico. Isso é mais forte do que as outras todas que nós falamos, tá? É a interação mais forte que tem, é o chamado íon dipolo. Então você tem aqui, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, ó, do Mg+ com a água, né, Mg2+, porque ele é da família 2A, do Na+ com o oxigênio da água, do CS+ com a água, enfim, né, qualquer cátion ou ânion, certo, que esteja, por exemplo, em água,
Os sais em água, os sais que são dissociados, são quebrados em positivo e negativo, a interação que vai acontecer sequencial é o chamado íon dipolo. Essa interação faz com que, na hora que ela aconteça, quando você coloca um sal em água, por exemplo, ela diminua o ponto de fusão e ebulição dessa água, porque quando você coloca sal em água, certo? Essa água vai demorar mais tempo para congelar. É por isso que é chamado de crioscopia, é o estudo desse processo, diminuição do ponto de congelamento da água pela adição de um soluto não volátil. Por isso que sal em água, a água demora mais tempo para congelar, né? Existem sais que colocados em água fazem a água chegar até 10, 15 graus Celsius sem congelar, graus negativos sem congelar. Por isso que a água do mar demora mais tempo para congelar e atrapalha na formação dos cristais, dos hexágonos, né? Hexágonos ou hexágonos, você que sabe. Então, essa formação desses cristais demora mais tempo quando tem o sal. O sal diz assim: ei, água, se vou te atrapalhar, você não vai formar o gelo agora. Além disso, o sal rouba calor do processo, porque, né, esse processo é um processo endotérmico. O processo de dissociação do sal em água é o processo endotérmico. Ele rouba calor e faz com que a água demore mais tempo para congelar. Então, o sal em água atrapalha o ponto de congelamento da água, perfeito? Forma uma interação com a água chamada de íon dipolo, atrapalha a formação das ligações de hidrogênio da água, da reorganização dela para a formação dos cristais de gelo, desses hexágonos de gelo. Perfeito? Por isso que a água com sal demora mais tempo para congelar. Além disso, né, a dissociação do sal em água é um processo endotérmico que rouba calor da água, atrapalhando nesse processo de congelamento, ok? Perfeito. Estamos quase acabando. Agora uma comparação para a gente poder enxergar. Veja bem, como é que é a sequência das forças intermoleculares? A sequência é o dipolo induzido. A sequência é, ó, olha a sequência das forças intermoleculares, ó. O dipolo induzido é mais fraco do que o dipolo permanente, que é mais fraco do que a ligação de hidrogênio. Então, dipolo induzido, perfeito? Depois dipolo, depois ligação de hidrogênio, depois íon dipolo, depois as ligações químicas. Aqui a covalente, depois a iônica, certo? Então, olha o valor aproximado aqui, ó. Dipolo induzido, perfeito? Depois, aqui ele trabalha dipolo induzido com um momento de polaridade assim um pouquinho maior. Depois a gente vai falar sobre isso daqui. Quer dizer que existem compostos apolares, de acordo com o tamanho dele, ele pode ficar melhor ou pior. Quando você aumenta o tamanho da cadeia carbônica, você vai aumentar o ponto de fusão e ebulição. Perfeito? Então essa é a sequência: dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, íon dipolo e depois as ligações químicas, a covalente e a iônica. Geralmente a ligação iônica é mais forte do que a ligação covalente. É claro que aí você tem que estudar cada ligação, né? Ok? Em termos de ponto de fusão e ebulição, essa é a sequência. Geralmente, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio. Se tiver em um dipolo, vai entrar aí na frente. Depois, a ligação covalente, a iônica e por último a metálica. A metálica ela acaba tendo ponto de fusão e ebulição maior. Perfeito? Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Cadê? Volta aqui e aqui. Ó. Então, numa comparação, ó. Olha os pontos de fusão e ebulição, ó. A ligação metálica, prata, 965. O SiO2, uma ligação covalente muito alto o valor. Ele ganhou dos outros. Então, cada caso é um caso. Mas, geralmente, os compostos metálicos são maiores, né, em termos de ponto de fusão e ebulição. É claro, o mercúrio, por exemplo, ele é líquido à temperatura ambiente, ele é uma exceção. Ok? Perfeito? Então, vários casos aqui. Por que o HF ganha em termos de ponto de fusão e ebulição dos outros da mesma família? Porque ele consegue fazer ligação de hidrogênio e esses só fazem, né, o dipolo permanente. Pode ver, ó, são negativos os pontos de ebulição e ele se sobressai porque faz ligação de hidrogênio. Olha a comparação aqui embaixo. Ó, o pentano
é apolar, faz dipolo induzido, ponto de ebulição dele 36. A propanona só faz dipolo permanente, porque se você colocar aqui outra propanona, você vai ver que mesmo tendo O, esse O não fica entre o H não fica entre dois Os. Se você colocar outra molécula e colocar o H ligado aqui, você vai ver que o H vai ficar entre o O e o C. Então, para fazer ligação de hidrogênio, o hidrogênio tem que ficar entre dois Os, entre dois Fs, o O e o F. Perfeito? Então é apenas um dipolo permanente. Olha o valor do ponto de ebulição um pouquinho melhor do que esse. Já o hexano, você aumentou a cadeia carbônica com relação ao pentano. Quando você aumentou a cadeia carbônica, você aumentou a superfície de contato, aumentando o número de interações, maior o ponto de fusão e ebulição. Ó, já o butanol, né, o butan 1-ol, que é o butanol 1-butanol, butanol 1 antigamente, hoje butan 1-ol, ele tem ligações de hidrogênio. Olha o valor como é que aumenta, certo? O ácido etanóico, ele ainda é um pouquinho melhor do que o butan 1-ol, mesmo tendo cadeia menor, tá vendo? Só tem 2 carbonos, porque esse cara faz 2 ligações de hidrogênio. Claro que isso é muito específico, ninguém pode perguntar isso numa prova para você, a não ser que seja uma discursiva de vestibular particular, né, ou maluco. Faz comparações distantes, ok? Comparações distantes quer dizer o quê? Comparação entre força intermolecular, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, quem vai ganhar no ponto de fusão e ebulição? A ligação de hidrogênio. Comparação em tamanho de cadeia, aqui ó, tamanho da cadeia. Esta cadeia, essas 2 cadeias são maiores do que essa. Ou seja, o ponto de ebulição foi aumentando. Por que aumentou o ponto de ebulição? Maior superfície de contato. Ah, Pires, se as cadeias tiverem a mesma quantidade de todos os elementos, uma for linear e a outra for ramificada, a cadeia ramificada te dá menor superfície de contato, certo? Uma cadeia linear, uma cadeia mais longa, ela te dá maior superfície de contato, maior ponto de fusão e ebulição, ok? Já uma cadeia ramificada te dá menor ponto de fusão e ebulição, ok? Então, algumas comparações são feitas, ninguém vai chegar igual aqui, pô, o cara não pode fazer isso na prova. A comparação entre o butan 1-ol, que tem 4 carbonos, aqui ele faz dipolo induzido, aqui na pontinha dele ele faz ligação de hidrogênio, ok? Já o ácido etanóico só tem 2 carboninhos, só faz dipolo induzido aqui. Aqui também ele faz embaixo desse carbono, mas aqui ele faz 2 ligações de hidrogênio. Isso é melhor para ele, pô, não pode fazer isso, certo? Ok? Perfeito? Então assim, as ligações de hidrogênio geram forças, são forças intermoleculares melhores, por isso maior ponto de fusão e ebulição. E o que isso tem a ver com a solubilidade dos compostos, pessoal? Já foi tema de várias provas. Por que a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel? Ó, ela é hidrossolúvel, certo? E por que a vitamina D ela é Por que ela é lipossolúvel? Por que a vitamina C é hidrossolúvel e a vitamina C é hidrossolúvel, solúvel em água? Hidro quer dizer água, lipo quer dizer lipídios. As vitaminas do grupo ADEC, A, D, E e K, são solúveis em lipídios. Olha, dá uma olhada para a estrutura delas. Você pode tomar a vitamina C à vontade, entre aspas, porque ela vai sair na água. OH, OH, OH. Ela consegue fazer ligação de hidrogênio aqui, 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 aqui. Aqui ela consegue fazer, dá para fazer ligação de hidrogênio aqui, dá para fazer também dipolo permanente, perfeito?
Já a molécula do calciferol, que é a vitamina D, ela tem toda essa ponta dela é apolar, tá vendo? Onde só tem carbono e hidrogênio é apolar. Só essa cabecinha dela que é polar. Isso quer dizer então que aqui ela consegue fazer ligação de hidrogênio, perfeito? Mas aqui ela não faz. Por isso que a solubilidade dela é baixa. Ela tem muita parte apolar e só um pouquinho de polar. Ponto de fusão e ebulição muito maior do que essa, provavelmente. Apesar dessa aqui ter uma cadeia bem grande, né, que pode aí ajudar um pouco, fazendo muitas interações do tipo de polo induzido, ok? Mas, assim, solubilidade dessa é muito boa, extremamente solúvel a vitamina C, e a vitamina D, que tanto está se falando aí, né, na questão do coronavírus, tal, né, que ela combate o coronavírus, enfim, né, ela é solúvel apenas em lipídios, tem que ter cuidado com ela, porque para ser metabolizada é mais difícil. Perfeito, pessoal? Então, pessoal do noturno, semana 15, forças intermoleculares, mais uma matéria aí que a gente matou, a gente vai dando sequência aí, batendo a bola nas duas químicas. Coloco uma lista de exercícios para vocês amanhã, vocês vão receber ela lá no plural, ok? Eu vou enviar para vocês amanhã. Estou à disposição de vocês, vamos esperar aí como é que fica essa questão da votação do Enem. Agora em julho tem a virada, né, do semestre, perfeito? Segundo semestre do ano. E a gente vai na sequência aí depois para a semana 16. Qualquer dúvida me procure lá no WhatsApp, me procure também no e-mail. Valeu, um abraço para todos e até mais.